Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a Pró-Reitoria de Administração da Unesp, PRAD. A PRAD se insere no PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional da Unesp, por intermédio de duas dimensões. A primeira diz respeito ao planejamento, finanças e infraestrutura. E a dimensão 2 diz respeito à gestão e avaliação acadêmico-administrativa. Sob essas duas dimensões são desenvolvidos os seguintes programas. Gestão de recursos humanos, o primeiro programa, e o segundo programa diz respeito à saúde do trabalhador e perícia médica, e segurança do trabalhador e sustentabilidade ambiental. Cada um desses programas tem objetivos, indicadores, ações e metas devidamente pré-estabelecidos. Por sua natureza, a Pró-Reitoria de Administração faz interface em todos os ambientes organizacionais da Unesp e busca tornar viáveis as ações de suporte à gestão para que as missões finalísticas voltadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, bem como demandas de interesse mútuo entre a instituição e a sociedade, sejam realizadas com qualidade. A Pró-Reitoria de Administração tem um compromisso de produzir alternativas para otimizar a utilização dos recursos que são inerentes à sua área de atuação e assegurar o bom funcionamento logístico da Unesp. Uma universidade com as dimensões e com a logística inerente à sua distribuição geográfica tem que ter atrelado ao seu PDI, de forma coerente e institucional, também o PDU, o Plano de Desenvolvimento da Unidade Universitária, aos quais deverão estar vinculados os PDDs, Plano de Desenvolvimento dos Departamentos. O foco principal tem que ser uma visão de futuro, focando sempre na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão que a universidade oferece. Vários são os desafios que teremos que enfrentar juntos, a curto, médio e longo prazo. Obviamente, com a elaboração dos PDUs e dos PDDs, integrados de forma coerente com o plano maior, que é o PDI, será mais fácil vencer todos esses desafios. Quais seriam alguns destes desafios? Quando a professora Teresa Atwars aborda o tema Desafios da Administração e Governança, acaba levantando questões importantes que devem constar da pauta de trabalho para reflexão sobre os possíveis cenários para a Universidade Pública Brasileira ou, mais precisamente, para as universidades públicas do Estado de São Paulo. Um primeiro aspecto de grande importância diz respeito à cota-parte da Unesp sobre o ICMS recolhido pelo Estado, que é de 2,3447%, algo equivalente a 2,3 bilhões de reais para o ano de 2016. A USP fica com um percentual de 5,0295%, a Unicamp com um percentual de 2,1958%, totalizando os 9,57%, que é a cota-parte do ICMS que é utilizada pelas 3 universidades públicas do Estado de São Paulo. Se considerarmos que a quase totalidade desse recurso hoje é direcionado para cobrir despesas com pessoal e reflexos, e isso também acontece com a USP e a Unicamp, temos um problema. Obviamente não é um problema que acontece apenas nas universidades. É um problema do país, dos estados, dos municípios e das universidades. Ou seja, é uma crise nacional que é afetada diretamente por questões políticas e econômicas. Temos que refletir sobre esse tema, embora já tenhamos enfrentado outras crises e as superamos. Um segundo item diz respeito à mudança nas regras para a cobrança do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, que já começaram a valer a partir de janeiro de 2016. A mudança vai permitir a divisão da arrecadação do ICMS entre 2 estados envolvidos na transação. Isso porque até agora o imposto arrecadado ficava somente com o estado de origem. Obviamente, isso também implicará em queda de arrecadação, queda essa, como bem disse a professora Teresa, não vai passar com a crise. Qual seria então a sugestão para o desafio? Dar suporte orçamentário financeiro para as atividades desenvolvidas na universidade que não sejam recursos da fonte do Tesouro do Estado, tal como incentiva a captação de recursos externos. Por exemplo, iniciativa privada. O que, inclusive, está previsto no marco legal que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação,
que é a Lei número 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Obviamente, entre outras ações que poderiam ser criadas. Além disso, priorizar ações que impliquem em redução de custos, sejam eles envolvendo mudanças na estrutura administrativa, seja através do incentivo ao desenvolvimento de sistemas informatizados ou a contratação de servidores com bons conhecimentos em gestão, com consequente redução de subquadro pessoal, seja ele técnico-administrativo ou docente. As ações administrativas poderiam implicar na redução de custos, ou seja, contratações, pela maior eficiência na execução do trabalho desenvolvido na atividade meio. No segmento docente, a adoção de técnicas modernas de ensino-aprendizado com certeza traria benefícios, não apenas para a melhoria da qualidade do ensino que é ministrado, assim como também redução de custos. É de fundamental importância a realização de estudos que discutam a real necessidade da carga horária presencial em nossos cursos, previstas nos projetos político-pedagógicos de ensino. As despesas sempre terão que caber dentro do orçamento. Para isso, é preciso ser criativo e ousado, entender e acompanhar os processos e utilizar as novas técnicas que permitem uma administração enxuta, competente e que reflita de forma positiva sobre a qualidade da atividade fim da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Não é fácil. Para qualquer tentativa de mudança, sempre haverá a reação do segmento envolvido, que, na maioria das vezes, não é positiva. Normalmente, essas reações estão ligadas ao corporativismo, a questões culturais e ou sindicais e outras, mas a implantação das mudanças é inevitável. Com o objetivo de otimizar recursos orçamentários por economia de escala e humanos pela diminuição de números de procedimentos, dando maior agilidade aos processos, a Pró-Reitoria de Administração vem conduzindo no âmbito da universidade várias ações. Desde a conquista da autonomia em 1989, o crescimento de todos os índices de produção das universidades foi acompanhado, do ponto de vista interno, do crescimento da máquina administrativa, tanto no que se refere à estrutura hierárquica, como também ao número de servidores técnicos administrativos. O processo de informatização, parte fundamental e estratégico, não acompanhou esse ritmo. Este é um diagnóstico que faz muito sentido e que, no caso da Unesp, vem, desde 2005, sendo tratado como uma política de recursos humanos e de informática, que está produzindo resultados importantes. No que se refere à política de recursos humanos, foram adotadas medidas para a qualificação das pessoas e, ao mesmo tempo, delimitação dos quadros. Isso significa dizer que o quadro de servidores hoje é menor, porém mais qualificado. Como se sabe, a administração pública é, de maneira geral, excessivamente burocratizada. E com a Unesp não é diferente. Porém, estamos tratando dessa questão com um programa de otimização de processos de trabalho. Estamos eliminando etapas desnecessárias, papéis, assinaturas e, consequentemente, agilizando os trâmites e aumentando a eficiência. Na primeira etapa do trabalho, verificou-se uma redução de 24% de documentos, 30% de papéis e 35% de assinaturas, além de eliminação de protocolos e ganhos importantes em eficiência e tempo. Outras ações importantes na administração. Implantação do SIS-GESCOM, que é o Sistema de Gestão de Contratos, e do Sistema de Importação. Ou seja, informatização para gerir toda nossa área de contratos e de importação em toda a universidade. Além disso, implantação dos módulos de compras, almoxerifado e patrimônio, do SIGAD, Sistema de Gestão Administrativa, em todas as unidades da Unesp, inclusive na reitoria, ou seja, todos falando a mesma linguagem. Nas licitações que atendem a toda a universidade, realizamos no último exercício registros de preço para equipamentos de informática, seja microcomputadores, notebooks, codecs, suítes, e também para a reprografia corporativa, outsourcing de impressão. Implantamos o agrupamento de contratos do mesmo tipo de serviço, realizando novas licitações, otimizando recursos orçamentários por economia de escala e humanos pela diminuição de número de procedimentos, dando maior agilidade aos processos. Assim, onde antes existiam 16 contratos, hoje existem apenas 6.
e os valores contratados ficaram 29,03% menores que os valores referenciais do CADETERC. Após essa pequena análise, quero cumprimentar desde já a todos aqueles que se envolverão na elaboração dos PDUs e dos PDDs das unidades universitárias da Unesp, o que permitirá uma visão de futuro naquilo que é a nossa atividade fim: ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Obrigado.